Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe vocês, tá? Hoje nós temos um título muito bonito, né? Muito lindo para a mensagem, para a meditação de hoje. E o título é esse: Deus move os céus por você. Né? Interessante, né? A gente saber o quanto Deus se preocupa conosco e move os céus por nossa causa. E você vai entender o porquê deste título. Está em segundo livro de Reis, né, no capítulo 7, o versículo 3, o versículo 5 e o versículo 6. Então, vamos ler? Versículo 3 do capítulo 7 do segundo livro de Reis. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Versículo 5. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os Círios disseram uns aos outros: Vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis egípcios para virem contra nós. Né? Isso é o versículo 6. Então, a Bíblia diz que havia, né, o rei Ben-Hadad resolveu atacar novamente Samaria e volta a cercar Samaria. Ficando ali muito tempo, o que aconteceu? Houve fome em Samaria. E então não havia comida dentro, não havia como entrar comida, né? E o povo começou a padecer, ao ponto de uma mulher começar, um dia que o rei passeava nos muros, sobre os muros, uma mulher começar a gritar: rei meu, tem misericórdia de mim? E o rei disse a ela: o que eu posso fazer para você se eu não tenho celeiros cheios, se eu não tenho lagar cheios? O que eu posso fazer para você? Te dar comida ou vinho? Não tenho como. E então a mulher disse ao rei: não, a misericórdia que eu te peço é o seguinte: ontem essa senhora aqui pediu para que eu matasse meu filho, cozinhasse meu filho e nós comêssemos o meu filho, que hoje comeríamos o dela. E eu fiz isso, matei o meu filho e comemos o meu filho. E hoje ela esconde o filho dela. O rei se entristeceu tanto porque aquilo era uma atrocidade tamanha, mas o que aconteceu? O rei também se enfureceu contra o profeta de Deus Eliseu, porque o rei teve a oportunidade de matar o exército sírio. Eu falei disso na pregação passada, no estudo passado. E Eliseu disse: não, nós vamos alimentar os nossos inimigos e eles voltarão em paz. E deram um banquete para os inimigos, eles voltaram então em paz. Mas agora estão sendo atacados um tempo depois, e a pestilência e a fome começam a entrar na cidade. Aí, do lado de fora, aí Eliseu, o rei então promete matar Eliseu, decapitar Eliseu. Né? Ele diz claramente que iria decapitar Eliseu. E queria que Deus o matasse se ele não fizesse isso acontecer. De repente, ele então manda, né, o oficial lá para prender Eliseu. E não contente com isso, ele vai para verificar a prisão de Eliseu e então oferecer a cabeça de Eliseu em ira, em revolta. E chegando lá, o oficial Eliseu já sabia, Deus mostrou a Eliseu que ele viria, e então Eliseu diz para os anciãos de Samaria, diz o seguinte: olha, vocês façam o seguinte, você não deixe ele entrar, porque o homicida que o mandou vem atrás dele, que era o rei. E o rei então chega lá, e Eliseu sai e diz ao rei o seguinte: olha, vai haver uma abundância tão grande amanhã em Samaria, e porque o que vocês estão vendendo por 10 vezes mais, ou 20, 50 vezes mais, será vendido muito baratinho lá, por tanta abundância. Então, e ele diz: assim disse o Senhor Deus. O capitão vai então e começa a zombar de Eliseu, dizendo: nem se Deus abrisse as janelas e as portas do céu, isso aconteceria. Eliseu diz para ele: olha, você vai ver com seus olhos, mas não vai comer. Você vai morrer sem experimentar a bênção. Tinha 4 leprosos na porta da cidade de Samaria.
E o que acontece? Os leprosos morrendo, né, de fome, disseram, se a gente entra na cidade, nós morreremos, porque não há o que comer. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos entregar aos inimigos? Quem sabe eles têm misericórdia de nós e nos dê pelo menos comida. E resolvem sair no findar do dia, no crepúsculo, né, no pôr do sol. Vão para lá. Só que quando eles chegam lá no arraial dos Círios, não tinha ninguém, só estavam ali as tendas, o ouro, a prata, os cavalos. E ele diz, o que aconteceu? E a Bíblia diz que Deus fez surgir um ruído. Lembra aquelas tropas que Eliseu disse para Deus abrir os olhos de Geazi? Aquelas tropas de Deus estavam ali, o exército de Deus estava ali fazendo ruído e criou um terror tremendo que os sírios fugiram, né, ao ponto de deixarem tudo para trás. E os leprosos, sabendo que eles não ganhariam nada com isso, então eles pegam o despojo, pegam ouro, pegam prata, escondem, né? Comem, mas dizem, não, nós temos que levar as boas novas a Samaria, levar as boas novas ao rei. Você imagina, de onde não se espera é que venha a bênção às vezes, né? De uns leprosos que estavam ali sendo, né, retirados da cidade, não podia conviver com o povo, agora eles trazem alimentação para o povo, boas notícias para o povo, e diz, vá, porque Deus já guerreou a nossa batalha. E o rei não acredita nisso, pensando que é uma emboscada, manda então 5 cavaleiros com seus cavalos lá verificar, e eles acham mesmo, e inclusive acham no caminho do Jordão, acham vestes jogados para trás, porque os sírios estavam tão apavorados que tiravam as suas roupas e atiravam no caminho para correr mais rápido, fugindo da perseguição que Deus causou sobre eles, usando nada humano, mas o exército dos céus. É por isso que eu quero dizer a você, é que Deus batalha a tua batalha, Deus luta a tua luta, e o que Deus quer dar a você é a vitória, mas você deve se jogar aos pés dele, deve estar em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, para ele poder falar com você através da palavra dele, que é a Bíblia, ou usando um dos seus profetas para falar com você o que você deve fazer e o que Deus trará na sua vida. O que nós estamos fazendo muito hoje é abandonando Deus, é vivendo um mundanismo sem igual, trazendo essa tecnologia avançada para as nossas vidas, né? E deixando com que isso destrua o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mova de nós o Espírito Santo de Deus e destrua a nossa comunhão com Ele. E nós precisamos voltar a Deus, porque Deus tem boas novas de alegria para nós hoje. Ele quer batalhar as nossas batalhas. Deus quer fazer de você e de mim, né, da minha pessoa, vencedores em Cristo Jesus. Basta tão somente buscarmos a Ele, e Ele fará as proezas que Ele fez no passado, também fará no presente. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então volte o teu coração para Deus, busque a Deus, confie nele. Os momentos, eu sempre digo isso, podem parecer difíceis, mas a nossa vitória vem do Senhor Deus, do Senhor dos Exércitos, daquele que move os céus por amor a você e traz a você a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, seja forte, valoroso, vitorioso em Cristo Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família.